Saudações a todos para mais um programa ADESG em Foco. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra traz conteúdo sobre cidadania, defesa e segurança internacional. E a apresentação de hoje é sobre um tema pesado, tema de 30 anos do genocídio de Ruanda. Entre abril e julho de 1994, ou seja, há exatos 30 anos, acontecia um dos maiores desastres de direitos humanos da história, com a chacina de grupos étnicos, em sua maioria de origem Tutsi, no contexto da Guerra Civil de Ruanda, na África Central. E para apresentar o tema, nosso amigo João Catraio Aguiar, que é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política da UERJ, sendo também especialista em Políticas Públicas, Cândido Mendes, e em Psicanálise e Psicologia, da FAMESP. Possui 5 livros acadêmicos publicados e tem trabalhado como terapeuta. Prezado João, seja bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Certamente há muito para se tratar a respeito do assunto, mas eu pediria que o senhor, antes de abordar os eventos ocorridos naquele ano, explicasse do ponto de vista sociocultural como era o cotidiano da população local previamente à colonização daquela região. Primeiro, a gente tem que ter em mente que a região que a gente está tratando, a região dos Grandes Lagos Africanos, ela fica um pouco mais ao centro da África. Se você olhar o continente, ela fica no centro, um pouquinho mais para o lado, para a porção oriental. Então, à esquerda de Ruanda, nós temos o Congo, à direita de Ruanda, nós temos a Tanzânia. Isso que eu vou falar é importante para entender o contexto, tá? E ao norte nós temos Uganda e abaixo nós temos Burundi. O Burundi e Uganda, na época que coincide com a época medieval da Europa, eles eram reinos consolidados. Existe uma lenda do rei Giganga I, que teria sido o fundador do reino no século XI, mais ou menos. E nessa época, dizia-se que, e isso é uma mitologia própria deles, né? Dizia-se que o rei chamou 3 etnias para guardar o leite sagrado. E aí botou três, três etnias para cuidar disso dentro de um copo. Cada uma tinha um copo, e dizia-se que os Tuá teriam derrubado o copo inteiro, não conseguiram esperar o retorno dele, né? Que, bom, eles estavam cuidando do copo, né? Não esperaram o retorno e acabaram derrubando o copo. Perdão, eles acabaram bebendo todo o copo. Os Hutus teriam derrubado um pouco do copo e os únicos que teriam cuidado do copo seriam os Tutsis, e isso explicaria a monarquia Tutsi, né? Porque era um reino que desde o século XI era Tutsi, a monarquia, os monarcas, os reis, e quando chegaram os colonizadores primeiros alemães, eles não fizeram um domínio direto, eles fizeram um domínio indireto. Eles negociaram para manter o status quo enquanto o reino se subordinava economicamente à Alemanha. Posteriormente, com a criação da Liga das Nações, se tornou um território junto com o Burundi. Por quê? Porque o Burundi, como eu falei, ao sul de Ruanda, tem uma população etnicamente muito semelhante. Então, em 1916, esse território passa a ser um mandato da Liga das Nações a encargo da Bélgica. E aí começa a impor condições e questões que vão ter muito impacto. Por exemplo, em 1935, e aí a gente já está entrando numa época que está ali beirando a Segunda Guerra Mundial. Eu quero frisar isso para quem estiver assistindo, a gente agora, nesse momento, que em 1935 a Bélgica introduziu uma coisa diferente. Ela introduziu uma identificação étnica, tá? E isso era algo que não existia, tá? Ainda que existissem os tuais, os hutus e os tutsis vivendo em condições de desigualdade, vamos colocar assim,
mas era algo que existia algum grau de estabilidade e que em algum momento poderia ser revertido pelo próprio rei. Mas a Bélgica impôs isso. Então, nas carteiras de identidade, você tinha a definição, a primeira coisa que vinha abaixo do nome era qual é a etnia. E aí vinha Hutu, Tutsi ou Tuá. E aí eles circulavam qual que era a etnia a qual a pessoa pertencia. Né? Então, assim, existe uma tendência de política pública belga de segmentação da população que não existia antes, é uma coisa imposta, e essa é uma coisa que vai gerar uma fratura colonial logo em seguida, né? Porque isso gerou uma mudança psicossocial na população, a ponto de, em 57, ser formado o Parmer Hutu, que é um grupo que defendia o fim da monarquia Hutu, o fim da presença belga e a ascensão Hutu. A ideia principal por trás era a ideia do poder Hutu, que é uma ideia de supremacia dessa etnia Hutu. Tá? É interessante falar isso, porque para quem não é de Ruanda, dependendo do grau de sensibilidade visual que a pessoa tenha, ela pode olhar para um Hutu e para um Tutsi e dizer que eles são muito semelhantes. Ocorre que dentro do país isso era fator de disputa. Então, o colonizador veio, aprofundou uma clivagem social e criou um problema que piorou com a ascensão do Parme Hutu, que começou a matar Tutsis. Tá? Em 59, 63 e 67, o Parme Hutu matou mais de 20 mil pessoas. Deve ter matado umas 50 mil, pelo menos. Então, isso aconteceu num contexto de independência. Tá? Então, o Estado livre, digamos assim, de Ruanda, independente da Bélgica, já surge com essa sombra, vamos colocar assim. Em 62 está independente, ao mesmo tempo esse grupo já existe. Perfeito. Então, de um estado de fluidez e de convivência, diria que mesmo ainda que com suas discrepâncias, né, razoavelmente pacífica, houve uma rotulação, houve uma discriminação implementada por uma política pública que em seguida levou a esses eventos de colisão social. Sim, e veja que o indutor da crise é externo, mas o perpetrador da crise é interno, né? E isso é algo muito interessante de se analisar nesse caso em particular, porque o Parmehutu vai ser a base do partido que vai governar de 75 a 94, o Movimento Republicano Nacional pela Democracia. A questão toda que se coloca é a seguinte: o poder Hutu tomou o poder em 62. A verdade é essa. Em 73 tem um golpe de Estado. E em 75 o poder Hutu volta. Então, assim, no fundo, isso sempre foi uma tendência que, ainda que não fosse uma tendência de genocídio, era uma tendência que talvez poucos países soubessem ou que fizessem vista grossa. E que era uma realidade local muito complicada, porque a qualquer momento isso poderia explodir. Tanto que é, existia um termo, né, que é um termo que a gente vai ver, por exemplo, no caso da da Alemanha, que foi derrotada em 45, né, de quem estava no poder na Alemanha e foi derrotado em 45, que fazia algo semelhante com os judeus. Então, chamava-se, esse pessoal do Parmehutu chamava os Tutsis de baratas. E o que se faz com baratas? Né? Tradicionalmente, barata não é animal doméstico, o tratamento é para matar mesmo. Então,
quem criou esse apelido, digamos assim, tinha essa ideia por trás. Agora, da mesma forma que o poder era exercido de forma não tão democrática, digamos assim, né? Porque, teoricamente, existia algum tipo de votação, eleição, etc. Não sei até que ponto a eleição era livre ou não, mas a questão é que as pessoas saíram e começaram a formar uma resistência. Então, do exílio, em 79, formaram a Aliança Ruandesa para a Unidade Nacional, que em 87 vira o Front Patriótico Nacional. Em 88, criam um jornal chamado Canguca. Então, o que, que acontece? A partir dos anos 80, você tem, de fato, uma oposição a quem estava no poder. Só que isso não se traduz em transição democrática. E aí o couro come, porque a partir de 90, os Hutus, os Parme-Hutus, né, esses grupos, eles começam a se estruturar em grupos paramilitares, por um lado, e por outro lado, o Front Patriótico decide sair do exílio e entrar dentro de Ruanda como uma guerrilha de resistência contra o grupo que estava no poder. E aí você tem o surgimento tanto da Interahamwe, que até é referida no filme Hotel Ruanda, que eu recomendo bastante, e a outra é Impuzamugambi. As duas são entidades paramilitares. A primeira, que eu falei, que vocês podem ver no filme Hotel Ruanda, é uma organização criada a partir do partido que estava no poder, do Movimento Nacional Revolucionário para o Desenvolvimento, e que tinha a rádio televisão livre das Mil Colinas como a principal rádio, que falava lá, que até vocês podem ver em filmes, né? Não só no Hotel Ruanda, mas se houver outro, talvez no museu, alguma coisa, vocês podem ver que eles faziam transmissões falando de combate às baratas e tal. Um jornal paramilitar foi o Cangura, e tinha um facão do lado, assim, que era tipo a forma como eles diziam que iam matar as baratas. E o outro, que a gente não ouve muito falar, foi criado em 92 por um outro grupo partidário, que é o Coalizão para a Defesa da República. E esse outro grupo, por incrível que pareça, ele era mais letal, porque ele não matava só Tutsi, ele matava também os Hutus moderados. Que você imagina, você pode ser um Hutu e você pode não ter nenhum interesse em enfrentar Tutsi, em querer matar Tutsi. Você pode ser um cara democraticamente orientado, né? Uma pessoa moderada, uma pessoa com a cabeça no lugar. Então, eles matavam quem se recusasse a isso, né? Então, no caso, Inclusive tinha um feriado. desculpa Oi? interromper, mas nós estamos chegando ao ápice, né, da crise. Eu estou criando um cenário para que vocês entendam que nada é do nada, entende? Nada é do nada. Ainda não Então, chegamos a 94. ainda não. Isso é o caldo de cultura que vai fazer chegar em 94, porque um fator específico de 94 vai pegar essa pólvora e vai fazer com que o fogo encontre a pólvora. E aí a coisa explode. Tá? Um terceiro grupo era o Akazu, que era um grupo do círculo interno do presidente Juvenal, que foi criado e que também fazia ataques sucessivos aos Tutsis, mas esse era mais menor, não tinha tanto poder quanto os outros dois. E aí, no meio dessa guerra civil, que você já vê três grupos paramilitares, um ligado diretamente à presidência do Juvenal, um que era ligado à Coalizão para a Defesa da República e um que era do presidente Juvenal, mais o Front Patriótico do lado de fora, tá? E isso vai galvanizando também, eu quero enfatizar isso, pessoas que viviam no Burundi. Por quê? Porque no Burundi, em 93, houve conflitos civis também. E lá, essa concepção do poder Hutu contra os Tutsis também se fez presente.
Ocorre que estava tudo caminhando mais ou menos para determinado tipo de situação interna. Foi criado o UNAMIR, que é a missão de paz para estabilizar essa guerra civil. E aí, como eu falei, a Tanzânia fica do lado direito do mapa da, de Ruanda, tá? O Burundi fica abaixo, a Tanzânia fica à direita. Criaram condições para que os grupos envolvidos nessa guerra civil se encontrassem na Tanzânia e fizessem acordos lá. E várias rodadas de negociação foram feitas, até que finalmente, e aqui eu quero enfatizar uma coisa, quem costurou esse acordo foram os países da região dos Grandes Lagos Africanos, tá? E a Organização da Unidade Africana, então não teve nenhum tipo de ingerência externa. Foram eles mesmos, os vizinhos, que criaram as condições para a paz. Tá? Surge o Acordo de Arusha, em julho de 92. Quer dizer, tipo, teve aí uns 2 anos de guerra civil. Perdão, eles começam a se reunir em julho de 92 e em agosto de 93 tem os Acordos de Arusha. Tudo bem, tranquilo. Né? A UNAMIR estava lá acompanhando, né? A UNAMIR que foi criada para acompanhar esses acordos de paz. Logo, e aqui é importante também frisar um detalhe, a UNAMIR não tinha nenhum tipo de previsão das Nações Unidas de atuação ativa. Ela tinha atuação de manutenção do acordo. Então, ela não ia lá para fazer alguma coisa, ela ia para manter aquele acordo. Tá? O que isso significa? Que dentro dos padrões da ONU, ele não podia, por exemplo, tomar iniciativa e sacar uma arma para se defender. Dependendo da ocasião, não podia. Tá? Isso poderia ser visto como uma ação fora dos padrões dos capacetes azuis. Então, isso tudo parecia que estava encaminhando bem. Tá? Acontece que isso é muito complicado, tá? Porque um jatinho com 12 pessoas, em outubro de 93, eu quero lembrar que o acordo é de agosto de 93, um jatinho em outubro de 93 é abatido com mísseis. E quem estava dentro era Juvenal Habyarimana, que era o presidente Juvenal que eu falei, que era o presidente de Ruanda, e também o presidente do Burundi, entre outras pessoas, tá? Ministros e tal. Isso gera um bochicho, né? Uma coisa interna, mas sobretudo em Ruanda, né? Burundi também, mas sobretudo em Ruanda, de que quem tinha sabotado os acordos eram os Tutsis. Então, Tá? o presidente Juvenal era de origem Era de origem Hutu. Hutu. Ah, sim. É. Quer dizer, esse abatimento desse avião, ele inicia o genocídio como a gente conhece. Tá? Ele Então, em inicia. 94, o que efetivamente aconteceu? Perdão, o avião é abatido em 6 de abril de 94. O que aconteceu foi que, imediatamente após esse bochicho que eu falei, né, eu falei que foi em outubro de 93, não foi em outubro de 93. Em outubro de 93 foi o conflito interno do Burundi. Em 6 de abril de 94 caiu o avião. Esse boato se espalha e, e aí tem que matar os Tutsis, tem que matar os Tutsis, os Tuares também, né? Porque eles não eram Tutsis. Se a ideia é de ter uma supremacia, se a ideia é ter uma supremacia Hutu, então os Tutsis e os Tuares eles vão juntos dentro do pacote, chamados de baratas, né? E os que não matavam eram chamados de cúmplices.
Então a gente tem 4 meses em que a Interhouse, aquela outra que eu falei, da coalizão, mais a que era ligada à presidência, essas três atuam para matar Tutsis. O governo passa a treinar essas organizações paramilitares para matar Tutsis. E o governo deliberadamente decide ir atrás dos Tutsis. E aí acontece uma situação muito complicada, porque como já tinha a missão da ONU lá, isso começa a ter um televisionamento. Só que, isso vocês podem ver plenamente no filme Até Ruanda, houve um desinteresse das grandes potências em intervir. Por quê? Porque há pouco tempo antes houve um incidente na Somália em que o número de baixas foi muito grande e aquilo estava gerando um certo pavor, entre outros cenários de batalha, né? Então, a maior parte das potências achava que se entrasse lá, não só não resolveria, ia continuar do mesmo jeito, como seria um caos para a própria popularidade governamental. E ao invés de ser uma coisa que gera prestígio internacional, geraria perda de votos. Então, de uma forma bastante pragmática, assim, a gente vê que os países mais poderosos não chegaram a intervir como poderiam. A ONU ficou de mãos atadas, porque já tinha uma missão de paz lá. Os países dos Grandes Lagos também achavam que o acordo de Arusha já bastava, vamos colocar desse jeito, e o cenário que volta a acontecer é um cenário de guerra civil em algum momento. Por quê? Porque o Front Patriótico, né, o grupo que se organizou desde o exílio, ele passou a fazer uma estratégia de cerco às cidades mais periféricas e foi entrando, né? Kigali não chega a ser no ponto exatamente central de Ruanda, mas é mais central do que lateral, periférico. Tá? É como se fosse uma capital bem mais para o centro. E aí eles foram cercando até que tomaram Kigali, que é a E- capital. Perdão por interrompê-lo, mas só para Sim, sumarizar tudo o que aconteceu, né, pelo que se depreende da situação, primeiro houve um tipo de discriminação étnica, onde ficou bem asseverado, bem demarcado quais eram as etnias e quais eram suas origens, né, de maneira que houvesse uma identificação popular, né, em diversos estamentos sobre essas diferenças. Em segundo lugar, como o senhor bem falou, o caldo foi engrossando, né? A situação foi se agravando, assim como no direito. Primeiro existe o clamor social para depois haver a positivação. Houve o conflito no meio psicossocial, houve um agravamento desse sentimento e desse ódio para que fosse aberto o caminho para depois a institucionalização disso. E isso. basicamente nós estamos nesse momento agora, né? É. Estima-se que o número de mortos nesses eventos de 94, e eu vou permitir que o senhor volte a esse assunto, mas estima-se que o número tenha chegado a 800 mil, além de Sim, cerca de 2 milhões de refugiados. sim. Quais foram, então, além desses já mencionados, os elementos que permitiram tamanho caos? Assim, eu acho que uma das coisas que, que eu tentei falar, eu acho que eu tentei colocar de uma forma sutil, mas eu acho que um dos problemas foi a conduta das autoridades, tá? A gente não tinha aí um comprometimento nem nacional nem internacional com um estado de coisas estável, pacífico e de convívio, né? Inclusive aqui eu quero me referir ao meu livro mais recente, o Kirimawa Anga Kwagatu, a resiliência harmônica na política externa brasileira, em que eu falo da ideia de resiliência harmônica, e esse caso de Ruanda é um caso em que teve tudo menos harmonia, né? Harmonia no sentido
de encontrar um fio condutor que leve aquele país ao desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque o comprometimento com o desenvolvimento faz, em última instância, com que as entidades políticas se comprometam também a evitar uma guerra civil, né? E a evitar perseguições políticas desnecessárias. Quando a gente tem uma harmonia, de fato, comprometida com o país, esse tipo de coisa não acontece, né? E eu acredito que, em termos de políticas públicas, ao invés de pegar um cenário, isso eu acredito que deva ter sido algum tipo de herança maldita colonial, né? Ao invés de pegar um cenário de tendência ao conflito e criar políticas que arrefecessem isso, né? Eles jogaram mais óleo na fogueira, né? Mais álcool na fogueira. Então, eu acho que esse foi um dos elementos. O segundo foi uma tensão mal resolvida de séculos, né? Coisas que poderiam ter sido resolvidas na época do reino. É... E aí passa por várias coisas, porque a região dos Grandes Lagos foi, por muito tempo, um dos maiores fornecedores de escravo no mundo, né? Que saíam sobretudo pela Terra dos Anjos por Sofala, em direção ao Oriente, e, por outro lado, através do Golfo da Guiné. Pessoas eram trocadas por cavalo e armas. Né? Então, por muito tempo, não só a terra de Ruanda, de Burundi, mas também Uganda, né? O entorno do Lago Vitória, Lago Nyassa e o Kivu. Uma terceira coisa que eu acho que é também mais ou menos regional, que é a ausência de países naquela época, né, tirando o Acordo de Arusha, né? Mas assim, naquela época você não tinha uma potência regional africana disposta a intervir militarmente para terminar uma guerra civil. Não tinha isso. Eu não sei se hoje tem, tá? Mil perdões ao povo africano aí, de Ruanda e ao continente africano pela minha ignorância, né? Quero até saudar os meus antepassados africanos, mas eu acredito que para terminar aquela guerra civil teria que ser uma força militar muito forte, porque era um problema generalizado, né? Então, a ausência de força, e aí eu remeto à discussão que eu tive no meu livro sobre resiliência, né? Não tinha poder suficiente para que as instituições fossem fortes a ponto de permanecer fazendo aquilo que deva ser feito, independente do caos. Eu acho que Certamente. essas coisas pesaram. E não apenas por isso, mas também a questão dos relatos de graves e cruéis violações de direitos humanos na ocasião, né? E não sei se o senhor vai querer falar sobre isso, mas o senhor identifica também, além dos fatores já elencados, quais teriam sido motivos para as proporções dessa barbárie, ou aquela conjuntura já explica isso tudo? Não, eu acho que a conjuntura explica, mas eu também quis enfatizar antes, e eu vou enfatizar isso de novo, que não foi uma coisa que surgiu do nada. Você tem um crescendo, né? É como se fosse assim, tivesse um dique e um rio tivesse empurrando com força o dique, e aí de repente a gente vê aquela água varrendo o dique como se o dique nunca tivesse existido, né? Existia algo que segurava essa fúria da digamos, do ideário de supremacia Hutu, né? E isso, ao invés de ter algo que segurasse isso, psicossocialmente falando, você vê a criação, né, em plena guerra civil, de grupos paramilitares que são para isso. Então, era uma tragédia anunciada. A questão da barbárie em si, eu acho que também tem um lado disso, que é o seguinte: a mentalidade de quem queria perseguir os Tutsis não era uma mentalidade legalista, era uma mentalidade
é, mais voltada para algo é, de, de considerações de que aquela outra etnia não deveria nem existir, né? Então isso vai ao largo de qualquer tipo de consideração jurídica. Simplesmente, eu quero frisar isso de novo, não é à toa, né? Não é, tá longe de ser uma coisa fortuita chamar uma pessoa de barata, né? No caso, quando eles foram nomeados assim, dessa forma, houve uma decisão voluntária deles, né? E não era uma coisa assim, delírio, entendeu? Os caras tiveram um tipo de acesso a substâncias e de repente falaram uma besteira, entendeu? Ou estavam lá no meio da rede social e falaram uma mentirinha, uma besteirinha. Era uma coisa séria. Tanto que o jornal deles lá, que era o jornal especializado, vamos dizer assim, desses grupos paramilitares, tinha um facão do lado, assim, mostrando, né? E como é que se combate uma barata. Você não trata uma pessoa na base da faca para que ela continue viva, né? É para matar mesmo. Então, Certamente uma situação que veio num crescendo de muito é, tempo, né? Uma política que veio se estabelecendo que fazia com que isso fosse autorizado, com que a discriminação fosse o tom. E além desses erros, existe algum outro elemento que as autoridades cometeram seja por comissão ou por omissão em Ruanda, que o senhor gostaria de destacar? olha, tem uma coisa que eu acho que eu queria falar, que não é exatamente um caso de omissão. É assim, quando você tem um problema muito grande, parece que um problema muito grande chama outros problemas que podem ser menores ou tão grandes quanto, entende? Então, por exemplo, começou o genocídio, a crise humanitária, começou é, na mesma época, né, já em abril de 94, houve uma crise de refugiados na região dos Grandes Lagos. Muitos foram para o Congo, tá? Muitos foram para o Congo, e isso gerou uma coisa muito complicada. Por quê? Se você olhar para o lado esquerdo do mapa de Ruanda, você tem um lago que não é um dos maiores lagos da região dos Grandes Lagos, mas é um lago grande, tá? É, que é o Lago Kivu. O Lago Kivu, ele faz fronteira com o Congo. E principalmente por ali, muitas pessoas foram. Quando chegaram na região congolesa, tinham grupos que são chamados Mai-Mai, que são grupos também paramilitares, e muitos desses grupos Mai-Mai eram aliados dos Hutus. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: muita gente tentou fugir. Quando chegou no país vizinho, tinha gente no país vizinho disposta a matar elas também. Então, isso é um problema assim que, primeiro que às vezes o desenrolar dos acontecimentos é tão rápido que você não tem nem condição de comunicação, apesar de tudo que existe, telefone, internet, rádio, mas às vezes as coisas vão tão rápido que não tem condição hábil, às vezes, do Estado de resolver algumas coisas. Porque a estrutura estatal, ela às vezes vai mais lento do que as estruturas ilegais que não servem ao Estado. Né? Porque elas não precisam seguir nada. Então, assim, basicamente, dá na telha e elas fazem. E isso é um problema que se arrastou por muito tempo. Por quê? Depois da crise resolvida de Ruanda e tal, a primeira guerra do Congo, assim,
não é que fosse o mesmo cenário internamente de Ruanda aplicado ao Congo, tá? É um cenário diferente. Mas já existiam laços entre os Mai-Mai e os que defendem o poder Hutu, e já existiam laços dos Tutsis da resistência com grupos que também atuam no Congo contra esses Mai-Mai, entendeu? Então, é como se transbordasse o conflito para outros lugares. E essa primeira guerra do Congo foi em 96, 97. Então, assim, bastante tempo depois da crise de Ruanda, né? Eu acho que isso é uma coisa muito relevante. A outra, que também tem a ver com tempo, temporalidade, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda foi criado em novembro de 94, tá? Ele só terminou as atividades dele em dezembro de 2015. Então, eu quero só pontuar isso, isso tem a ver com vários tribunais penais e tal, que não é que o Tribunal Penal foi criado que ele vai gerar resultado para punir crimes contra a humanidade. Leva tempo. E, como eu falei, muitas vezes essas atividades ilegais elas se reorganizam, entende? Certamente. E o que nós percebemos é que final do século XX e as lições da Segunda Guerra Mundial não foram aprendidas ainda pela humanidade, continuam se desdobrando através justamente dessa discriminação e dessa valorização de grupos, né? A classificação em grupos. São sempre os grupos que são, em seguida, rotulados como sendo prejudiciais, como sendo exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra, né? É, Com as minorias na Alemanha nazista, na Alemanha e é, nos países do entorno, que sofreram é. essa influência e também por conta do extravasamento da guerra. Agora, essa é a tonalidade, principalmente essa questão da relação entre diversos países, como o poder psicossocial é mais prevalente, é mais relevante do que a própria estrutura fria do Estado, né? Porque a estrutura vem para atender uma necessidade, uma demanda. Agora, se a população já incorporou esses valores, que são valores demeritórios, que são valores que não constroem uma harmonia, como o senhor bem mencionou, então o palco já está armado e é apenas uma questão de tempo, até as alianças se consolidarem no sentido de uma deflagração. Saindo dessa questão propriamente dita do conflito e das mortes, em 2007, Ruanda ingressou na Comunidade do Leste Africano, que é um bloco regional econômico. O país, depois dessa tragédia, enfim, ele foi capaz de se recuperar? Sim, eu acho que é muito importante a gente frisar que, e aí é um outro assunto de Ruanda, tá? O entorno do Lago Kivu tem terra vulcânica, tá? Aquela região do Vale do Rift, né, do africano, né, em que Ruanda está em cima, né, outros países também, como Quênia, tem muita atividade tectônica. Então, ali no entorno do Kivu tem terra vulcânica, que é uma terra tão fértil quanto a nossa terra roxa, né? Então, isso favorece a plantação e isso ajuda muito, porque o café que era plantado na Etiópia, né? A Etiópia não fica tão longe assim de Ruanda, tá? A Etiópia ela é mais próxima, até em termos culturais, da região sudanesa e nilótica, né? Do Nilo, em termos históricos, culturais, etc. Mas esse café ele vem para Ruanda e ele vira produto de exportação, né? Ruanda também tem outros produtos da agrícolas muito relevantes, mas esse é o mais importante. Lembrando que é um país de muitas colinas, né? Então é, isso
Isso faz com que em alguns lugares, tipo em torno do Lago Kivu, tenha mais plantação do que em outros lugares do país. Ruanda também tem parques ecológicos com gorilas e tal, e uma uma vida na natureza, né, que muitas pessoas procuram, assim como procuram, por exemplo, Serengeti ou outros parques famosos, a Ruanda também tem. É, a infraestrutura tem sido muito enfatizada no momento posterior à crise humanitária. Então, o que, que a gente vê? A gente vê um processo de reconstrução, né? Uma das ênfases do governo ruandês, depois da crise, foi em atração de investimento estrangeiro direto. Isso gerou um resultado. No mesmo ano de 2007, a revista Fortune publicou um artigo chamado Por que os CEOs amam Ruanda? E a resposta é que ela, dentro da África, era um país que era convidativo à iniciativa privada, né? A questão do café é de boa qualidade, né? Isso gerou uma costura com o Starbucks, né? Uma negociação com o Starbucks naquela época, e era muito promissor em termos de tecnologia, porque infraestruturalmente ainda tinha muito que melhorar nesse sentido. Então, o governo também fez acordos com o Google. Acredito que não só com relação a esse artigo de 2007, que eu falei, do porque os CEOs amam Ruanda, como também o de 2009, porque os CEOs das grandes marcas amam Ruanda, como o de 2013, que enfatiza que a presidência está tratando o Ruanda como se fosse um negócio, né? Eles enfatizam algo muito importante, que o Ruanda se tornou um país aberto ao investimento estrangeiro direto e às empresas, né, e à atividade empresarial. Isso tem sido uma ênfase da elite política, sobretudo depois que saiu o grupo anterior, né? Quem saiu do poder foi quem, quem apoiou a crise humanitária, né? Quem estava matando os Tutsis, e quem assumiu foi justamente aquele grupo de oposição, o Front Nacional. Então, essa elite política do Front Nacional decidiu tornar Ruanda um país mais aberto, é, como foi, como foi, como é evidenciado, né? Hoje em dia muitas pessoas chamam de Singapura da África, Panamá da África, Suíça da África, né? Quer dizer, o ponto da África passado esse momento sombrio da história, né, trevoso da história, um lugar pacífico, um lugar bom para fazer negócio, um lugar que tem um café bom, um lugar que tem um clima bom, que tem parques, que tem é, uma vida social razoável, né? E é um país que mudou muito, E esses né? elementos, Eu acho que a reconstrução pós-bélica que foi feita eu acredito que deva muito em função não só da iniciativa do governo, como também numa percepção da população de que o país precisava ser reconstruído, né? Precisava passar perfeito, daquela fase. elementos que derivam, assim como outros exemplos ao redor do mundo, do liberalismo econômico, gerando riqueza e permitindo a ascensão social e, e equalização das crises que tomam de assalto as nações. Dr. Catraio, as convenções, tratados e organismos de direito público internacional sempre estiveram, em última análise, subordinados à real e soberana vontade individual das nações. O que foi feito neste e em outros capítulos, que o senhor tem liberdade de mencionar, de severas crises humanitárias do chamado Concerto das Nações? É, eu é,
Eu acredito o seguinte, que e isso é uma questão que eu estou enfatizando, porque eu acho que cada época histórica tende a enfatizar mais alguma coisa, né? Assim como houve uma época, digamos, que as pessoas enfatizavam muito o povo, e as coisas, digamos, mais imediatas, mais reais, e que a gente pudesse tocar, mais físicas até. E depois disso houve uma época de muitas ideias que entraram em conflito, né? E eu acredito que a gente ainda esteja nesse momento histórico, nessa quadra histórica. Eu gosto de ser um pouquinho aristotélico, vamos colocar assim, e lembrar que as nações, quer dizer, os estados, são feitos por pessoas, né? Então, as convenções, os tratados, os organismos, quer dizer, eu vou falar só das convenções e tratados, elas têm encaminhado, digamos, as controvérsias de uma maneira a colocar assim: nós não podemos ter uma atitude em guerra ou fora da guerra de tal e tal forma. Nós devemos agir de tal e tal forma para assegurar direitos. E aí eles definem quais são os direitos e quais não são. O que é tema de debate, isso daria outra conversa, né? Porque às vezes alguns direitos parecem ser mais importantes do que outros, e isso gera muito conflito também, né? Então, o concerto das nações tem apostado em leis. Isso não significa, tá? E isso, para quem vem de um estudo de ciência política, de sociologia e também de relações internacionais, isso não significa que o povo vai concordar com aquilo. Tampouco significa que os estados vão concordar com aquilo, né? Quero lembrar que a Organização de Unidade Africana, a Organização da União Africana, né, é ativa. Essas organizações regionais africanas são ativas também, e a ONU também é ativa, né? As Nações Unidas também são ativas. Porém, existe uma coisa chamada soberania. E quando a gente entra dentro do terreno da soberania, a gente depende do povo, depende da população ter uma relação com o seu governo e com o poder que cabe à população, né? Não importa qual tipo de desenho institucional que a gente esteja tratando, sempre existirão estados, e os estados são soberanos. E os estados soberanos criam suas políticas, independente de alguma coisa escrita internacionalmente. Pode coincidir ou não, né? E uma terceira camada, que eu já falei, eu quero enfatizar isso de novo, é que existem fluxos hoje em dia, alguns são legais e outros são ilegais, né? E que eles determinam muitas coisas internacionalmente. E às vezes as pessoas fingem que não estão vendo, fazem vista grossa, mas esses grupos existem e eles intervêm na realidade. Como eu falei antes, os grupos paramilitares que caçaram Tutsis, eles não tinham só atividade em Ruanda. Eles também tiveram atividades no Burundi e também tiveram atividades no Congo. Pelo menos. Não sabemos qual é o fluxo de dinheiro deles, quer dizer, de repente alguém em Ruanda sabe, nas Nações Unidas, né? Grupos de inteligência sabem, mas a população mundial desconhece o fluxo de dinheiro que eles possam ter recebido e apoios eventuais, né? Porque a gente acha que talvez tenha estourado somente por causa do poder Hutu, né? E como bem sabemos, às vezes as crises são fabricadas, elas não são espontâneas. E a raiz de tudo estava lá, em um problema que poderia ter sido resolvido ainda na época colonial. Então, quando a gente fala de concerto das nações, a gente tem que ter em mente várias coisas. Uma é
as camadas que a gente está lidando de realidade. Duas, é a temporalidade daquilo. Às vezes uma convenção se diz para sempre, mas muita coisa ali já mudou, né? Precisa de uma revisão. E a terceira coisa é a relação da soberania estatal com os órgãos internacionais, que às vezes isso é esquecido, mas é bom lembrar. E que, em última análise, vai ser o que vai determinar o caráter vinculante das decisões internacionais. Perfeito. Dr. João Catraio Aguiar, o senhor tem mais alguma observação a fazer dentro do tema tratado? Eu tenho duas observações que eu achei curiosas, assim. Todo país todo país que entra em uma guerra muito grande, né? Tipo, fica, passa por uma crise humanitária severa e tal, ele perde homens, né? Porque os homens em geral são aqueles que, salvo raros casos históricos e alguns países que têm dentro das suas forças de inteligência, segurança e defesa a presença feminina, em geral, os que morrem mais são homens. Então, depois dessa crise humanitária que aconteceu em 94, por volta de 60 a 70% da população de Ruanda virou feminina. Tudo bem, existe um problema sério nisso, né? A população masculina muito reduzida, né? Houve uma completa transformação da sociedade em função disso, né? É, jamais seria do meu interesse, ou de qualquer um que nos assiste, creio eu, de ter uma população de 70% de homens também, entende? A gente espera que uma população gire em torno de 50, por aí, né? Com algumas variações em torno disso. Agora, 70% da população feminina, e aí o governo teve que adequar isso. E acaba que houve um incentivo muito grande de participação das mulheres na política e nos negócios. E hoje, o Ruanda é um dos países de referência em business feminino. Assim, é uma coisa que, dentro da África, tá? É uma coisa que é um case de sucesso, é uma coisa que é um fator que deve ser pontuado aqui, né? E a outra coisa que eu acho que perpassa essa discussão que a gente teve é que o autoritarismo, primeiro que ele não tem rosto, ele não é fulanizável, tá? O Juvenal, o presidente Juvenal, ele tinha um governo autoritário, mas esperava-se que com a morte dele acabasse o autoritarismo. Ele foi morto e a coisa piorou. Então, a crise humanitária sempre é sinal de alguma coisa que precisa ser resolvida, né? Eu acho que a melhor maneira de evitar que crises como essa aconteçam é justamente buscar a harmonia, né? A harmonia que falta hoje em dia no mundo. Perfeito. Muito bem colocado, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Sempre uma alegria poder contar com um colega desguiano aqui entre nós. Obrigado. E a DESG ela promove esse tipo de encontro, esse tipo de debate, que é fundamental para a participação de todos. Também gostaríamos de deixar ainda um agradecimento final à Associação de Poupança e Empréstimo. A FHE, vinculada ao Exército Brasileiro, é responsável por gerir a Poupex, que patrocina esta apresentação. Tais entidades possuem a missão de facilitar a compra da casa própria e promover a qualidade de vida aos seus beneficiários e clientes. Muito obrigado e até a próxima.